Fala pessoal, tudo bem? Você sabe o que é critério de risco e o que ele tem a ver com o Programa de Gerenciamento de Riscos, com o PGR? Para você elaborar PGR, você vai precisar identificar perigos, fazer análise de riscos, fazer a avaliação de riscos e estabelecer as medidas de tratamento dos riscos. Sendo que as etapas 1, 2 e 3 elas vão compor o inventário de riscos. E a etapa 4 ela vai compor o plano de ação. Mas cabe aqui destacar, e é um ponto de atenção, que o PGR ele não começa na identificação de perigos e ele não termina no plano de ação. Você vai precisar realizar atividades antes e depois. Mas aqui nesse vídeo eu vou focar na espinha dorsal do PGR, que são essas 4 atividades. E o que isso, o que elas têm a ver com o critério de riscos, ok? Bom, para você fazer a identificação de perigos, você vai utilizar uma técnica, uma ferramenta que te auxilie. E com os perigos identificados, você vai precisar analisar o risco. O que vem ser analisar o risco? Nada mais é do que determinar o nível de risco, determinar o tamanho dele, ok? E aí você vai precisar de uma metodologia de análise de risco. Hoje tem muito se falado em matriz de risco. A matriz de risco é um tipo de metodologia de análise de risco, ok? Então você vai lá e vai fazer análise de risco e vai determinar o nível de risco. E esse risco, estimado, você vai classificar ele. E aí depois você vai precisar fazer o quê? Vai precisar fazer a avaliação de riscos. O que vem ser a avaliação de riscos? Nada mais é do que o processo de você comparar aquele risco que foi classificado, determinado, estimado, com algum critério de risco. Então, note, perceba que lá na avaliação de riscos você vai precisar ter um critério. Na verdade, um não, diversos critérios. Que é quando você vai comparar nível de risco com algum critério, com algum parâmetro. O que vem a ser um critério de risco? Nada mais é do que um parâmetro ao qual você vai comparar a significância de um risco. Okay? O que é critério de risco? Nada mais é do que um parâmetro ao qual você vai comparar a significância de um risco. Então você foi lá, identificou o perigo, analisou o risco, você tem o nível de risco, o risco classificado. Agora você vai precisar comparar isso com algum critério de risco. E aí que vem um ponto de extrema relevância. O critério de risco, antes de você fazer qualquer coisa sair fazendo identificação de perigos, você já tem que ter esses critérios determinados, ok? O critério é como se fosse um gabarito, onde você vai pegar lá os seus riscos analisados e você vai comparar para avaliar a significância de um risco. Um exemplo, se você pegar as normas de higiene ocupacional, a 1, a 6, a 9, a 10, você vai achar lá no finalzinho das normas de higiene ocupacional um tópico que aborda sobre critério de julgamento. Isso nada mais é do que um critério de risco, onde de um lado você tem lá os intervalos, no caso do ruído, da NH01, você tem lá os intervalos e você tem lá os critérios de julgamento, que são os critérios de risco, ou seja, a partir de determinado nível de risco, você vai comparar ele com a significância para avaliar o que você vai fazer. E aí, nesse sentido, o critério de risco vai auxiliar na tomada de decisão e priorização de ações. Ok? Então é isso que é um critério de risco e a sua relação com o programa de gerenciamento de risco. Resumindo, você identifica perigo, analisa risco e posteriormente classifica ele, e você vai precisar avaliar o risco, ou seja, comparar aquele nível de risco com um critério de risco para você determinar a significância de um risco. E com isso, você vai ter a sua tomada de decisão e consequente priorização das ações, que são as informações e subsídios que você vai precisar para estabelecer as medidas de tratamento dos riscos lá no seu plano de ação. Espero que essa informação auxilie na elaboração, implementação e acompanhamento do PGR da sua empresa ou dos seus clientes. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento ou quer fazer alguma consideração, fiquem à vontade em comentar aqui embaixo desse vídeo. E se você julga que esse assunto é relevante e quer se aprofundar mais ainda, informo que estão abertas as inscrições para o meu curso Dominando o GRO e PGR com condições diferenciadas que vai até amanhã. E esse curso ele tem um módulo específico de gestão de riscos, onde você aprende tudo a respeito do processo de avaliação de riscos. São um pouco mais de 2 horas a respeito do assunto. Forte abraço, até a próxima!